Energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. Novamente, likes, comentários, inscrições nos ajudam a manter o canal na ativa, trazendo informações para vocês e debates sobre o nosso setor elétrico, sobre os nossos recursos energéticos, renováveis ou não. Mantenha o canal funcionando, turbinando o canal do Vetor Elétrico. Bem, energéticos, as coisas estão acontecendo. Voltamos a falar, porque isso nos afeta profundamente e diretamente. Vamos falar na privatização do setor elétrico, na capitalização da Eletrobras. Só lembrando vocês de coisas já citadas, coisas comentadas, que nos países desenvolvidos, o setor elétrico é considerado estratégico. E como é que eles mostram que consideram estratégicos? Deixando esses setores nas mãos do Estado. E o que é o Estado? O Estado simplesmente é a formação do governo, território e povo. O povo mantém o governo, por exemplo, certo? E tudo que é do Estado, como um todo, é do povo e quem gerencia o governo, certo? Estados Unidos, por exemplo, o setor elétrico é considerado estratégico, tanto que na sua grande parte, é público. É estatal, estadual ou municipal. Cooperativas, inclusive, detêm o controle de algumas pequenas empresas de energia elétrica. A França está reestatizando a EDF, Électricité de France, que é a maior estatal de lá e provavelmente é a única, aliás, empresa de energia elétrica. O que é que o governo está fazendo? Está recomprando as ações de modo que a Électricité de France fique totalmente, 100%, na mão do governo francês. A Dama de Ferro, a Margaret, lá da Inglaterra, tentou isso quando foi a primeira ministra do Reino Unido. Estatizou, ou melhor, privatizou tudo o que ela encontrou pela frente. Logo depois saiu desacreditada e o Estado britânico voltou a estatizar, a tornar públicas as empresas de energia elétrica e outras que ela tinha privatizado. Então nós estamos citando aí 3 potências do Ocidente, certo? Inglaterra, França e Estados Unidos. Fora outros, se a gente for procurar, as grandes nações todas têm as suas empresas de eletricidade públicas, estatizadas, estadualizadas ou municipalizadas. Primeira pergunta é, eles todos, que são potências no grupo G7, as 7 maiores potências industriais e econômicas do mundo, estão erradas? Essas potências estão erradas e nós estamos certos? Não vou dizer que nunca nós teremos a possibilidade de estar em um grupo pequeno e certos. Nós estamos praticamente isolados e estamos certos dessa vez? Não, não estamos certos. Não estamos certos. Tanto que empresas sérias e fundos de capitalização, fundos inclusive de empregados de outros países, fundos de funcionários que têm grandes fundos, os sérios não vieram participar dessa capitalização da Eletrobras. Quem participou? Só os abutres, só os corsários, os piratas, não é? Os que veem apenas lucro, não importa em que, é que participaram da capitalização. Porque sabem, os sérios sabem também, que essa capitalização da Eletrobras foi uma coisa totalmente errada, totalmente fora do normal, totalmente fora daquilo que é considerado legal
no mundo ocidental ou das grandes potências. Então vieram esses. Por quê? Porque se for reestatizada a Eletrobras, eles vão receber o que gastaram e, naturalmente, vai se dar um jeito de que eles lucrem sem ter feito nada, certo? Porque a nossa saída realmente é reestatizar a Eletrobras. Voltando, um governo popular vai ter que reestatizar, vai ter que fazer novamente o seu papel social, voltar a luz para todos, voltar a dar emprego com salários dignos, fundos, não é? Aquelas previdências complementares dos fundos que tanto ajudavam os funcionários de estatal, suas famílias, que foram dilapidados e o mercado está de olho nesses fundos. A Fundação Real Grandeza, a Previ, por exemplo, a Fundação dos Correios, da Caixa Econômica, todos estão sob a mira do mercado. E o mercado, na verdade, quando se esconde mercado, essa palavra mercado esconde muita coisa. Nós vamos dar nome aos bois. Esses fundos, essas fundações, estão sob o olhar de abutre dos bancos. Eles querem esses bilhões de reais que estão nesses fundos de previdência complementar dos funcionários das estatais. Como nós dissemos, por exemplo, 64%, tudo que veio, tudo que viria depois de uma privatização está acontecendo. Os gastos extras, as cobranças extras, foram aumentadas em 64% já. A boa notícia é que a natureza, o Deus natureza, nos está ajudando, de forma que os reservatórios das usinas estão relativamente cheios. Ou seja, eles não vão ter a cara de pau de nos cobrar as bandeiras de escassez, as bandeiras vermelha, amarela, sei lá, laranja, verde. Não, verde não cobra. Por causa de escassez hídrica, porque os reservatórios estão cheios. Mas eles estão aí, as escondidas. É só baixar um pouquinho, algum percentual nesse reservatório, seja lá onde for, eles vão dizer que está sob ameaça de escassez hídrica e vão nos cobrar esses 64% de aumento dessas tarifas. A tarifa da energia, do consumo, também já está sob tiroteio. Já está autorizado reajuste. O que foi realmente colocado no fundo, digamos, no cofre do governo federal, que era para ser nosso, foi uma parte muito pequena daquilo que foi alardeado como ganho na capitalização. Tá? Todo aquele percentual, aquele dinheiro lá, que diz aqui que foi arrecadado com a capitalização da Eletrobras, foi 25 bilhões de dólares, parece. Dólares. Mas uma empresa dessa, o governo arrecadou isso, 25 bilhões? Só que o tal do orçamento secreto, minha gente, está correndo tudo está valendo para a reeleição. A roubalheira que esse país virou, que se diz democrata, governo democrata e transparente. Ora, como uma coisa transparente e tem orçamento secreto? Como é que pode ser secreto e ser transparente? Então, tem orçamento secreto. Verbas para esses abutres do Congresso Nacional, saindo sem que você, eleitor, mero contribuinte, né? Você vota e dá dinheiro para o governo e ele distribui secretamente para os deputados e senadores deixarem que ele faça o que quiser e lutem por sua reeleição. Quem que não quer isso, né? Ele luta por um governo que te dá dinheiro. Só que quem está tendo dinheiro são poucos, são os privilegiados, os políticos, os bancos, os empresários, os industriais, não é? O povo não. O povo tem 33 milhões passando fome. 33 milhões. O dinheiro que foi arrecadado, entre aspas, a mixaria que foi arrecadada com a capitalização da Eletrobras, foi jogado nesse fundo.
O governo pega tudo para jogar na reeleição. Tudo foi gasto, certo? Então a capitalização não valeu nada para o povo e só vai resultar em aumento de tarifa só. Isso aí já está previsto. Já está aprovado. Tá? E isso para início, só para início. Né? Se não vier um governo popular, aí a coisa vai ficar realmente muito feia. Muito feia. Já está. Imagina ficar mais. Mas sempre é possível, né? Se deixar um governo desse tipo aí, sempre é possível piorar. Tomara que não fique e que mude com essa eleição. Certo? Então veja só, a capitalização não rendeu nada, comparado com o tamanho da empresa, não rendeu nada, e esse nada, que é muito pouco, né? Foi gasto, já está penhorado com a reeleição. Aumento da tarifa autorizado. E o que aconteceu? Por causa do chamado risco, do não ganho, digamos, das empresas distribuidoras de energia elétrica no ano passado, 2021, pelas perdas que elas alegam que tiveram por causa do acionamento das termoelétricas, o governo bonzinho fez o seguinte: emprestou 10,5 bilhões de reais para elas. Nosso dinheiro. Teu, meu. Certo? Emprestou 10,5 bilhões de reais. Beleza? Emprestou, foi feito um pool de bancos, lógico, os bancos estatais no meio, e alguns bancos privados. Imagina o juro. Teve banco privado? Imagina o juro. Emprestou para as concessionárias de energia elétrica 10,5 bilhões de dólares. Mas surpresa, ou nem tanto, nós vamos pagar. É só no Brasil que ocorre isso. Os consumidores vão pagar nas contas de energia elétrica, nesse ano ainda, a partir desse ano, vão pagar esses 10,5 bilhões de reais, 10,5 bilhões de reais, que o governo emprestou para as concessionárias de energia elétrica em nome de um prejuízo que elas tiveram lá em 2021, por causa do acionamento das termoelétricas. Olha só, é só no Brasil que ocorre mesmo. Você empresta dinheiro para uma empresa, mas quem paga é o consumidor dessa empresa. Que espécie de empréstimo é esse? Por que não empresta para nós, então, direto na nossa conta? Não é? Empresta dinheiro para o concessionário e nós pagamos. É só aqui mesmo. É só aqui mesmo. Olha só o que virou o setor elétrico brasileiro. Um dos melhores do mundo. E mais, eu sempre disse para vocês qual a finalidade da estatal. De uma estatal, qualquer estatal. Nós estamos falando aqui da estatal do setor elétrico, mas toda estatal tem o seu cunho social. Todas têm o seu cunho social. Não é isso que as pessoas precisam aprender. Uma estatal não é feita para gerar lucros. Ela não é feita para gerar lucros. Para ter lucros exorbitantes, como os bancos privados, como as estatais, como as empresas, aliás, como as empresas privadas. Elas são feitas para dar lucro. A estatal é feita para servir a sociedade. Não é? Oferecer serviços bons a preços razoáveis, a preços módicos, a preços acessíveis a toda a população. Estas são umas das funções da empresa pública, da empresa estatal. E aí o que ela faz? As empresas estatais, elas têm como grande sócio, o maior sócio e às vezes o único sócio, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, nós, através do governo. Só que quem vai gerenciar o dinheiro, recebe, arrecada e gerencia, é o governo. Então todas as estatais passam os chamados dividendos, porque o que o sócio ganha numa empresa é dividendo, ou seja, o lucro da empresa, tira grande parte do lucro da empresa e divide entre os seus sócios, os seus acionistas. Como nas estatais o maior acionista, o único acionista é o governo brasileiro, é ele que recebe o repasse, esse repasse quase total ou total. Certo? Agora o que ocorre na Petrobras? É que tem muito privado, muito estadunidense sendo sócio e recebe os dividendos dos lucros da estatal, que arrocha o brasileiro na hora
de vender o combustível, a gasolina, não é? Gás e diesel. Né? Arrocha o consumidor brasileiro e distribui dividendos para o estrangeiro. Então as empresas estatais fazem isso também, só que quem recebe é o governo. Normalmente fazem de 6 em 6 meses. O que é que o governo está fazendo? Pedindo para as estatais, agora já não pede para a Eletrobras, perdeu a função, tá vendo? O que a Eletrobras passar para o governo não passa mais, vai passar para o dono da Ambev, né? O cachaceiro lá vai passar para ele. Não passa mais para o governo, então o governo está pedindo socorro para a Caixa Econômica, para a Petrobras, para o Banco do Brasil, etc. O que é? Que passe, que repasse o mais rápido possível esses dividendos. Antes da hora, antes dos 6 meses, que tenha já uma regra aí que passe para 3. No fundo, ele quer imediatamente. Pegou o dinheiro da Eletrobras, pega parte do lucro da Petrobras, Petrobras, né? Empresta dinheiro, mas quem paga somos nós, e agora quer dinheiro das estatais, porque só delas que ainda consegue receber. Para quê? Para gastar na campanha da reeleição, para atuar no tal do orçamento secreto. Certo? Então só aí dá para a gente perceber a função da estatal. Agora imagina, vendeu a Petrobras, a Eletrobras, esquartejou a Petrobras, vendeu a Eletrobras, esquartejou a Petrobras, estava tentando fazer a mesma coisa com o Banco do Brasil, com os Correios, com a Caixa Econômica. Ou seja, quando o governo não tiver sob sua administração, mas nenhuma dessas grandes empresas que hoje são públicas, que são estatais, você vai tirar dinheiro de onde? Respondam aí, energético, vai tirar dinheiro de onde? Do nosso bolso. As estatais, elas amenizam isso. Não deixam o governo nos atacar tanto com esses impostos, né? Mas a partir do momento que prossiga nessa vassalagem ao setor privado, entregando nossas grandes empresas ao controle desses abutres, não vai ter de onde tirar dinheiro e vai ser do nosso bolso que vai tirar. Certo? A ANEEL, inclusive, está colocando aí em discussão pública a possibilidade de colocar taxas a serem recebidas através das contas de energia elétrica, mas são taxas correspondentes à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Olha só, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, colocando em consulta pública, para que você dê ideia, né, a cobrança de taxas, né, e outros nomes quaisquer, que no fundo é tirar dinheiro do nosso bolso, taxas referentes à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Certo? Se por acaso, olha, veja só, você que já paga, por exemplo, a tua conta de luz lá no limite, já está na tua conta do mês, assim, não pode mais, de repente, pá, coloca uma taxa, um serviço, uma cobrança de alguma coisa, que não tem nada a ver com energia elétrica, não tem nada a ver com energia elétrica, mas está na tua conta. E de repente você não consegue pagar aquilo. O que vai acontecer? Vai cortar a tua energia. Vai cortar a tua energia elétrica, certo? A limpeza urbana você não vê, manejo de resíduos sólidos provavelmente você não vê também. Mas se estiver lá cobrando, vai aumentar a tua conta de energia elétrica, porque está agregada a cobrança na conta de energia elétrica. Se está no limite e você não consegue pagar, vai cortar a tua energia elétrica. A limpeza urbana não vai deixar de ser feita. O manejo de resíduos sólidos não vai deixar de ser feito porque é um serviço que é prestado à coletividade, à comunidade, né? A um bojo que traz o coletivo. A um grupo, grande ou pequeno, mas é um grupo. Não pode cortar porque você não pagou a conta, por causa da taxa, por causa da cobrança do serviço lá. Vai cortar a sua. Você vai ficar no escuro. O serviço lá vai continuar sendo feito. Aí corta a sua energia elétrica. Assim, é uma coisa tragicômica, né? A gente, para não chorar, a gente tem que rir, né? Mas uma risada, um sorriso amarelo, né? Então vocês veem que o Brasil já está uma bagunça. As poucas instituições que se mantêm são empresas públicas e são atacadas diuturnamente. Elas são atacadas.
para mostrar ineficiência, para mostrar, enfim, que cobram taxas altíssimas, que são culpadas de uma série de coisas que às vezes não tem nada a ver com isso, são cobradas. Engraçado que ninguém fala mal de banco, ninguém fala mal de indústria privada, não é? Ninguém fala, só fala mal de empresa pública, só fala mal de empresa estatal. Então, meus amigos, é esse o quadro. O que nos resta? Lutar contra isso. Lutar. Porque aceitar é uma coisa, não, vamos aceitar, deixa passar. Não é assim. Não é assim. Cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Não é com violência, nós temos que... A única coisa que nós podemos fazer é mudar aquele Congresso. Uma das coisas, aliás, que nós podemos fazer é mudar aquele Congresso. Nós temos que colocar pessoas comprometidas. Votem pessoas desconhecidas, para o Congresso pelo menos, certo? Pessoas novas. Por quê? Porque até aprender, ele passa 4 anos lá aprendendo a ser igual aos outros, quando ele aprender, a gente troca de novo. A gente não deixa ele fazer pós-graduação. Nas propinas, na corrupção, a gente não deixa. Ele faz os 4 anos, que ele vai para a pós-graduação, a gente corta e coloca outro em graduação. Certo? É assim que a gente mantém o Brasil funcionando, o Brasil como uma democracia e com transparência. Porque afinal, todo aquele dinheiro, todo esse dinheiro que é falado, empréstimo, perda, lucro, quando se fala dinheiro no Congresso Nacional, lucro do Banco Brasil, da Caixa Econômica, Correios, era da Eletrobras, tal, Furnas, Eletronorte, tal. Quando se fala desse dinheiro é nosso. Não vem de ninguém para nós, vem de nós para nós. Então esse dinheiro é nosso, veja só, quer mais motivo do que esse para a gente lutar para que tudo isso melhore, para que tudo seja gerenciado realmente com transparência, com retidão, com honestidade? Porque eu sempre falo que honestidade não é virtude. Como os candidatos falam, porque eu sou honesto, não sei o quê. Não. Todo mundo já nasce honesto. Isso aí não é virtude, isso aí é parte inerente, isso é nativo, né? Já nasceu com a gente, certo? A gente deixa de ser. A gente deixa de ser honesto, se quiser, né? Se seguir por outro rumo, se tiver outra cultura, né? Você deixa de ser, mas você nasce. Então nada de fazer propaganda, eu sou honesto, não sei o quê. Então, mas a gente quer que aqueles que permaneçam honestos estejam no Congresso Nacional, estejam nas prefeituras, nos governos, na presidência, né? Não é fácil tirar a corrupção da cabeça do ser humano, porque dinheiro dá poder, dinheiro dá a possibilidade de ter o que sempre desejou, ou parte, não é isso? Então as pessoas realmente são vendáveis, certo? O que a gente tem que fazer é diminuir a quantidade deles, dos vendáveis, certo? Para colocar no nosso Congresso Nacional e melhorar essa coisa, tá bom? Então, o nosso setor está desse jeito. Uma das coisas que pode melhorar, já falei, mudar, né, grande parte desse Congresso Nacional, dos nossos governantes, mudar, tem que mudar. E a gente falar, a gente escrever, a gente debater, a gente levar essas ideias para onde a gente for, qualquer lugar que a gente for, qualquer grupo em que a gente esteja, a gente tem que falar sobre esse assunto, certo? Com argumento. Vamos continuar no canal, não é? Para a gente continuar debatendo isso aí, nós vamos continuar batendo nessa tecla agora, só que nós precisamos que os energéticos divulguem, não é? Que a gente chama chover no molhado, quando a gente fica falando o assunto, tentando debater o assunto no mesmo âmbito, no mesmo grupo, com pessoas que pensam iguais, não é? Praticamente não tem efeito, porque a gente já pensa assim, o que a gente tem que fazer é levar para outros. Como vocês fazem, com certeza. Vamos fazer mais, eu vou continuar fazendo. O canal do Vetor Elétrico vai continuar fazendo isso, levar para aqueles que não acreditam, né? Para aqueles que não pensam iguais a nós. Tá certo? Sejam bem-vindos sempre, vocês foram bem-vindos nas outras, desde o início das publicações do canal, no canal do Vetor Elétrico, até hoje serão bem-vindos sempre, na terça-feira, na outra, enquanto a gente estiver, não é, com a turbinada de vocês, enquanto a gente estiver funcionando, trabalhando, vocês serão bem-vindos, tá bom? Então,
Até o próximo vídeo do canal do Vetroelétrico. Eu espero vocês sempre.